Paz do Senhor, irmãos. Vamos para mais uma jornada. Êxodo capítulo 17. Temos parado nesse texto porque é um texto riquíssimo que fala dessa segunda etapa maravilhosa de caminhada nesse deserto agora de Sim. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para beber. Então nós sabemos, temos falado insistentemente sobre isso, a respeito desses 4 desertos, deserto do Mar Vermelho, que compreende as primeiras estações, que são as estações que retratam a grandeza de Deus, o amor de Deus, as obras do Senhor, Ramsés, Sucote, Etam, Piairote, Mara, Elim e, finalmente, a contemplação no Mar Vermelho. E tudo isso, o povo, apesar das murmurações, o amor de Deus se mantém incondicional, o agape de Deus, aquele que se mantém incondicional, independente das nossas reações, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos abençoando. Esse é o nosso Deus, essa é a diferença da graça de Jesus para qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Mas nós chegamos agora no segundo deserto, que é um deserto um pouco diferente, que é o deserto de Sim, onde o Senhor vai começar a trabalhar em nós. Esse deserto de Sim fala do quebrantamento individual. Ele é composto de 4 lugares. O próprio início do deserto, Sim, e uma estação chamada Dófica, que quer dizer bater, conduzir rapidamente, e a luz, que quer dizer eu amassarei, e finalmente Refidim, que é onde Moisés feriu a rocha, simbolizando ali a crucificação de Jesus. Jesus é essa rocha ferida que nos dá acesso a ele. E chama atenção aqui o livro de Êxodo dizer que eles foram sendo conduzidos de lugar a lugar segundo o mandamento do Senhor. Então, nós vemos que esse mandamento do Senhor, essa liderança do Senhor sobre a nossa vida é tão importante, né? Então, nesse deserto de Sim, nós vamos aprender a abdicar das nossas vontades pessoais e adentrarmos a esse lugar chamado vontade de Deus, mandamento de Deus, reino de Deus. De lugar em lugar, o Espírito Santo vai nos direcionando. E nós não podemos, irmãos, escolher os lugares que o Senhor tem para tratar da nossa vida. Nós não podemos amar alguns lugares agradáveis e rechaçar alguns lugares que para nós às vezes não são tão agradáveis. A palavra dófica, da mesma raiz de dáfica, ela vai aparecer em Cantares capítulo 5, no versículo 2, que dizia: eu dormia, mas o meu coração velava, ouvia a voz do meu amado que está batendo. A noiva disse que ouviu a voz, e ele dizia: abre-me, minha irmã amada minha, pomba minha. Minha imaculada, minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. E ela responde: já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra. Acontece que quando ela foi, no versículo 6 diz: eu abri a porta ao meu amado, mas o meu amado já tinha se ido. E a minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. E aí, no versículo 7, acharam-me os guardas que rondavam a cidade, espancaram-me e me feriram, tiraram-me o manto e os guardas dos muros.
Tudo porque a voz do meu amado que estava batendo não foi atendida. Irmãos, não adianta nós ouvirmos a voz, não adianta nós estremecermos as nossas entranhas. Hebreus capítulo 4 diz, versículo 2, pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé. Então esse é um dos desertos mais maravilhosos que a gente pode passar. Eu amo estudar e ser ministrado e ministrar sobre isso, porque isso fala de um quebrantamento individual, onde as minhas vontades são colocadas em segundo plano. Essa é a maior luta do homem, irmãos, vencer o próprio eu, o próprio orgulho. E quando nós formos analisar essa outra estação, que em Êxodo 17 não é citada, mas em Números 33 é citado, a luz significa eu amassarei. É o Senhor que bate, é o Senhor que quer ser atendido, é o Senhor que deseja que nós paremos o que nós estamos fazendo individualmente e atentemos para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. É o Senhor que nos amassa, não no sentido de nos prejudicar ou nos castigar, mas no sentido de nos quebrantar para que o óleo dele possa ser penetrado nas nossas entranhas. Então nós não seremos um pão untado somente por fora, com experiências espirituais externas, com nenhuma significância interna. Então, para que isso seja realidade por dentro e por fora, o Senhor precisa nos quebrantar, o Senhor precisa entrar no íntimo do nosso ser. E quantos de nós, às vezes, não damos essa oportunidade ao Senhor, né? Então, esse deserto vai servir para que nós possamos deixar de ser uma multidão que saiu do Egito e passar a ser um exército poderoso, um povo aliançado, uma nação santa. Terminando o deserto de Sim, eles vão entrar no deserto do Sinai e ali sim vão ficar durante 1 ano aprendendo a ser um povo coletivo. Então nós entendemos que a diferença entre uma multidão de pessoas, cada um com os seus objetivos pessoais, ainda que estejam, irmãos, reunidos em nome de Jesus, quantos lugares são extremamente cheios, extremamente lotados de pessoas, mas quando nós analisamos, é apenas uma multidão de pessoas, cada um correndo pelo seu próprio desejo. O Senhor as ama, o Senhor tem manifestado as suas bênçãos e o seu amor para todas essas pessoas? Claro que sim. Claro que sim. Essas pessoas são amadas pelo Senhor, nós somos amados pelo Senhor. Mas é propósito do Senhor que nós fiquemos assim a vida toda? É propósito do Senhor que nós tenhamos 15, 20 anos de crente e ainda pensemos somente em nós mesmos? Ou será que o Senhor quer nos quebrantar para que a gente possa fazer parte do seu exército? O Salmo 24 diz que levantai, ó porta, as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da Glória. Se nós queremos adentrar nessa realidade eterna do tabernáculo celestial, nós precisamos entender, irmãos, que nós somos um exército de Deus e não uma multidão de pessoas, cada um correndo atrás dos seus próprios objetivos. Então a diferença entre nós sermos uma multidão de pessoas e um exército posicionado é o quanto nós vamos deixar ser quebrantados, nos deixar ser quebrantados, amassados pelo Senhor. O quanto nós vamos abrir a porta quando o Senhor estiver batendo. A noiva de Cantares apanhou dos guardas, foi ferida pelo mundo, porque não quis ser ferida por aquele que o amava. Como diz Provérbios, fiéis são as feridas daquele que ama. Que possamos desejar, irmãos, ser tocados pelo Senhor. Aqueles que não são tocados pelo Senhor ou não querem ser tocados pelo Senhor, quando menos perceberem, estarão sendo tocados por aqueles que são de fora, pelo mundo, e esse mundo não vai ter nenhuma misericórdia de nós.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que a gente medite nesse deserto tão introspectivo, né? Um deserto tão importante para a nossa vida. Deus abençoe, amém.